Olá, bom dia. Aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, nesta manhã de terça-feira, trazendo para você mais um pão diário nesta manhã, já pedindo que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, abençoe vidas através do canal Avivamento da Última Hora e do programa Pão Diário. E agora nós entraremos na palavra do nosso Deus. Bem, agora nós iremos entrar na palavra de Deus, continuando ainda nos assuntos baseados nos estudos diários da nossa revista da Escola Dominical, Bíblica Dominical, lição de número 12, que tem como tema a bendita esperança, a marca do cristão. E o estudo diário desta terça-feira, ele está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, que diz, com o tema, a esperança cristã é uma consequência do novo nascimento. Louvado seja Deus. E o versículo 23 vai dizer, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Louvado seja Deus. Bem, queridos e amados irmãos, nesta manhã, nós podemos meditar, já dizer para os nossos amados irmãos que este versículo, esse tema, melhor dizendo, desta mensagem, ele é um tema muito interessante, falando a respeito daquilo que permanece, louvado seja Deus, como nós vimos aqui na lição de número 12, e o estudo, o tema que diz assim, a esperança cristã é uma consequência do novo nascimento. Vamos descobrir o que significa isso? Louvado seja Deus, aleluia. A gente vai ver aqui no versículo 23 dizendo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. O que é incorruptível? Semente corruptível. É quando nós falamos humanamente da corrupção. A corrupção a qual o texto vem se enfatizar, vem falar de alguém que tenta viver algo aparentemente, mas que na verdade, na sua essência, não é aquilo que vive. Como seria isso? O que é corruptível? É algo que pode se corromper, é algo que pode ser mudado, pode ser adulterado a sua forma original. Só que o texto vai dizer aqui que aquele que permanece na palavra, ele é gerado de uma semente incorruptível. Por quê? Porque não pode se corromper. Porque nós estamos falando de algo imutável, imudável, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. O próprio Jesus vai dizer, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Ele diz que pode ser trocado um J, não pode ser trocado nem um J e nem um tio. A palavra ela tem que permanecer na sua forma original, ou seja, ela não pode sofrer alterações. Louvado seja Deus. Então aqui o texto vem nos dizer, louvado seja Deus, falando de algo incorruptível. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele vai vir buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão transformados num corpo incorruptível, em outras traduções, indestrutível, ou seja, o que é algo? É algo que não vai se desfazer, porque na maneira pecaminosa que nós temos de viver, nós jamais poderíamos chegar até a presença de Deus, pois que Deus, ele é santo, ele é santo, simplesmente isso. E na nossa condição humana pecaminosa, nós não podemos chegar até a presença de Deus. Vejamos que quando Moisés quis ver o rosto de Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, falou para ele, Moisés, tu fica ali na posição da fenda da rocha, que tu vai ver a minha sombra de costa, porque tu não podes ver a minha presença. Porque se tu ver a minha presença, tu será destruído pela minha glória. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus, quando ela vem falar algo para o nosso coração, de algo incorruptível, é algo que não pode ser mudado. Os homens podem ser mudados, pode ser um pastor, vamos dar um exemplo aqui muito clássico de pastores que eram homens
irrepreensível no seu ministério, mas que trilharam pelo caminho da política e se corromperam. Ou seja, se ele fosse a palavra de Deus verdadeiramente, que é impossível, jamais se corromperiam. Mas eu também aqui não estou demonizando a política, dizendo que alguém se tornou corrupto porque entrou na política. Não. É alguém que entrou por um caminho que muitas vezes o Senhor não mandou que ele trilhasse aquele caminho. Chamou ele para pastorear o campo, para pastorear as ovelhas, mas ele quis ir pela sua própria, muitas das vezes, top ganância, quis ir buscar um caminho diferente. E o que é que vai acontecer quando nós trilhamos por caminhos que nós queremos trilhar? Aí vai entrar a questão da vontade permissiva de Deus, porque existe duas formas de vontade de Deus: tem a permissiva e a absoluta. Qual é a absoluta, presbítero Leonardo? É aquela que eu estou no centro da vontade de Deus, que Deus ele faz na minha vida de acordo com a vontade dele e o querer dele, quando eu dou liberdade para Deus fazer isso na minha vida. Porque se eu não der liberdade, Deus vai entrar a vontade permissiva. Quando o povo de Israel disseram: nós queremos um rei, não foi a vontade absoluta de Deus, foi a vontade permissiva. Eles querem um rei, então eu vou dar um rei para eles. E ali veio Saul, como nós conhecemos. Então, por que o povo de Israel queria um rei? Porque eles queriam ser semelhantes às outras nações, mas eles esqueceram que Deus era o seu rei absoluto, rei dos reis e senhor dos senhores. Não, eles quiseram ser igual às demais nações, queriam um rei sobre eles. E aí a gente vai ver agora um rei que nasce da vontade absoluta de Deus, rei Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos aqui duas diferenças: vontade permissiva, Saul, e a vontade absoluta de Deus, Davi. Louvado seja Deus. Mas vejamos que mesmo Davi, sendo a vontade absoluta de Deus, Davi pecou. Por quê? Porque somos seres humanos cheios de falhas. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que nasce, aleluia, da palavra em 1 Pedro capítulo 1 e o verso 23 vai nos dizer: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Ou seja, quando nós nascemos da palavra de Deus, nós somos incorruptíveis. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Agora você já sabe o que você pode fazer, que é a vontade de Deus. Como ser a vontade de Deus? É quando eu me permito dizer: Deus, faz na minha vida de acordo com a tua vontade e o teu querer. Não deixa que eu venha fazer a minha vontade, porque a minha vontade, ainda que aos meus olhos seja perfeita, mas é somente a minha vontade. E Deus vai confirmar isso em Isaías, dizendo que os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os vossos pensamentos, mas as vossas transgressões é que fazem separações entre mim e vós. Ou seja, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não existe separação. Há uma comunhão dos seus filhos para com o seu Pai eterno, que é o nosso Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver dois comentários, no nosso canal, no Pão Diário de segunda-feira, agora que passou. E a gente vai seguir mostrando aqui a reprise, minha esposa que entrou e deixou um amém nos comentários. E o amigo também que se inscreveu, que é o inscrito de número 401, @Júnior Irineu 1030, só bênção. Ô irmão, que Deus abençoe a sua vida, continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. E obrigado pelo comentário, para interagindo conosco no canal, e também no programa Pão Diário. Que Deus abençoe. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus, aqui eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta terça-feira abençoada. Meu Deus, vai abençoando todos aqueles que irão assistir o programa Pão Diário. Derrama tuas bênçãos sem medida sobre a vida dos meus amados irmãos, de Brasil afora. Louvado seja Deus. Eu quero aqui agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede. Meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida. Pois, Pai, sem Ti nada somos senão pó e cinza. Mas o Senhor é grande, é poderoso.
Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a irmã Aparecida, a irmã Fidelícia, a irmã Glorinha, o irmão Alessandro da Energisa, Pai querido, o irmão Francisco da Energisa, minha esposa, que tem assistido o programa Pão Diário, Senhor. Meu Deus, abençoa todos em nome do Senhor Jesus. Pai, todos aqueles que têm assistido o programa Pão Diário, abençoa a vida deles, derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.